Então começa a relaxar, vai trazendo a tua atenção para o corpo. Inspira o ar, sem forçar os pulmões, mas também sentindo o ar entrar, sentindo o ar te preencher. E solta tranquilamente. Durante o dia, a gente costuma ter uma respiração muito curta, muito ansiosa. Na verdade, a nossa respiração, ela reflete o nosso estado de espírito, o nosso humor, o nosso estado emocional. Se a gente está ansioso, a nossa respiração fica rápida e curta. Dessa forma, a gente não capta tanta energia como nós poderíamos captar, energia do ar. Então, inspire o ar, sinta ele te preencher o teu peito de ar, teus pulmões. Quem conhece respiração abdominal, começa com o abdômen para depois ir para o peito, para a respiração torácica. Inspira, solta tranquilamente. A gente não força, mas a gente procura se preencher de ar. Então, fique sentindo o corpo. Percebeu que o pescoço está tenso? Relaxa o pescoço, relaxa os ombros. Percebeu que a coluna já está dobrando, você está caindo na cadeira? Volta para a posição. Inspire o ar, sinta ele te nutrir de vida, ele te alimentar, ele traz a força da natureza, do sol, da lua. Sinta que as energias dos astros atingem o nosso planeta, fortalecendo, nutrindo a nossa natureza. Sinta que você e a natureza é um só. Inspire luz, visualize que ao inspirar, o teu peito se enche de luz e teu chakra cardíaco brilha. Brilha essa luz que traz em si todo o poder, toda a força da natureza. Você é filho da natureza, você é filho das estrelas, é filha da lua, do sol. Nosso corpo é constituído de natureza. Nós somos herdeiros da natureza. Nós somos a vida que palpita em tudo e em todos. Somos uma só vida em todo lugar, em todo o cosmos. Inspire essa luz e sinta que teu peito brilha. Carinho, alegria, confiança, porque você e Deus é um só. Você e a vida é um só. Então sinta que você está envolto nessa luz, envolvida nessa luz. Tua aura brilha, porque você é luz, você é equilíbrio, você é vida, você é amor.
Sinta a energia subindo nos pés. Sinta a luz descendo e tocando o topo da tua cabeça. E sinta teu coração expandir amor e luz. Você e a natureza é um só. Você e Deus é um só. Coloca confiança, coloca carinho, coloca alegria, esperança, porque a vida é eterna. Confie em você, confie na vida. Você e Deus é uma só vida. Agora, começa a trazer, mantém esse estado, mantém essa energia, essa luz. Vai trazendo de volta a tua atenção para o corpo, a tua atenção para os teus braços. Vamos voltando. É isso aí, gente. A gente fez um pequeno exercício. Como vocês estão se sentindo? Vocês percebem alguma diferença de antes e de agora? Mais leve? Quem também se sente mais leve? Vocês sentem que deu uma serenada na mente? Isso porque a gente fez muito rápido. Se a gente tivesse ficado mais tempo na preliminar, que é o silêncio, é se prestar atenção antes de qualquer exercício, o efeito teria sido melhor ainda. Então, quando vocês fizerem algum exercício em casa, procurem dedicar aí um bom tempo só para ficar quietinho, se sentindo, respirando, sentindo o corpo. Bom, então o tema mediunidade da Umbanda, ele é bastante amplo, mas vamos dar uma pequena visão, uma pequena palhinha, para vocês poderem, a partir dessa visão, se aprofundar. Nas próximas, futuras palestras, eu vou abordar mais o assunto. Teremos cursos ligados à Umbanda, para quem quiser se aprofundar. Mas vamos falar um pouquinho da mediunidade. Nós temos que, antes de tudo, entender o seguinte. Quando a gente fala em Umbanda, nós estamos falando numa religião criada, surgida no Brasil. A Umbanda, ela não é africana, tá? Ela não veio da África. Assim como o Candomblé, segundo os pesquisadores, segundo pessoas que estudam a área, o Candomblé ele também não é africano, porque não existe na África uma prática como o Candomblé. O Candomblé ele traduz um pouco mais a essência de rituais que existem na África, que existiam na África, mas a maneira como o Candomblé é praticado no Brasil não é na África, é diferente. Então, eu não sou especialista em Candomblé, mas eu já li livros e artigos de especialistas que disseram que o Candomblé, como é praticado no Brasil, ele não vem da África. Que nós temos o seguinte, nós estamos falando de Umbanda, vamos pensar assim. Nós tínhamos aqui no Brasil o quê? Índios. Só que quando a gente fala em indígena brasileiro, a gente tem que entender que existiam várias nações, várias tribos indígenas. E cada tribo com seus rituais específicos, com suas crenças específicas. Então a gente, quando fala em índios, nós estamos falando em algo heterogêneo, algo muito diversificado, vários dialetos. Não é uma coisa homogênea. Nós temos o tronco tupi-guarani,
o tupinambá. Nós temos vários dialetos, centenas ou talvez milhares de dialetos indígenas, crenças. Então é algo muito, muito, muito heterogêneo. Vários tipos de rituais. Muito bem, com Cabral, e olha que eu não estou nem considerando a possibilidade de outros europeus terem chegado no Brasil antes de Cabral. Vamos falar naquilo que a gente tem um conhecimento maior. Cabral chega no Brasil e, com a vinda dos portugueses, nós temos o quê? A influência católica, com os santos católicos. E se a gente for pensar bem, eu não vou entrar nesse assunto, mas o próprio catolicismo já é uma mistura, ele já herdou uma série de crenças. Dentro do catolicismo nós temos a herança judaica, nós temos aquilo que se atribui a um sábio chamado Jesus. Então nós temos uma série de ensinamentos que acreditamos que tenham sido de Jesus, se os evangelhos estiverem corretos, porque a gente sabe muito pouco de Jesus, e o pouco que a gente sabe, muita coisa foi adulterada, foi mudado a tradução, né? Muita coisa sobre Jesus é mito, vem da mitologia de outros povos, de outras culturas orientais. Então, vamos levar em consideração que aquilo que a gente sabe de Jesus, boa parte é real. Então tá, no catolicismo nós temos toda a tradição judaica, toda a tradição que seria oriunda dos ensinamentos de Jesus e que estão nos evangelhos, e nós temos também toda a tradição da cultura greco-romana, o culto às divindades. Nós sabemos que muitas datas no calendário católico foram adaptadas de festas pagãs. O próprio Natal, sabe-se, de acordo com os pesquisadores, que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Então, se a gente for entrar por esse campo, a área de estudo é longa. Então, o próprio catolicismo já tem toda uma miscelânea de crenças, mas vamos ficar por aqui, que senão a gente foge do nosso estudo. Então, os portugueses trouxeram a cultura católica com o seu culto aos santos. O próprio culto aos santos é uma herança pagã, quando os romanos cultuavam as divindades deles, né? Muito bem. Aí os portugueses começaram a trazer se vocês quiserem depois que eu abra a janela, se estiver abafado, vocês me avisem, tá? Os portugueses começaram a trazer os escravos. O mesmo que eu disse dos índios serve para os escravos. Gente, na África inteira, nós tínhamos milhares de tribos, milhares de culturas, de nações africanas. Então, não dá para a gente achar que veio um tipo de escravo. Nós tínhamos tribos inimigas, e os portugueses faziam questão de colocar no mesmo navio tribos inimigas. O português, ele fazia questão de colocar na fazenda dele escravos vindos de etnias diferentes, de tribos diferentes. Por quê? Porque se ele coloca numa mesma fazenda escravos vindo da mesma tribo, a chance desses escravos se unirem e se revoltarem e criarem uma rebelião era maior. Ele trazendo escravos vindo de várias tribos que não falavam o mesmo dialeto, a chance de eles criarem uma rebelião é menor. Então, nós temos vários escravos de várias etnias, de várias crenças. A gente não pode achar que a ideia de orixás ela é comum em toda a África. Dependendo da nação africana, da etnia, isso tudo mudava. O conceito de orixá, o próprio nome orixá, ele não é universal na África. Então, tudo isso é muito heterogêneo, mudava muito. Então, nós temos o quê? A influência africana.
com os negros, das várias etnias, das várias culturas. Muito bem, isso tudo foi formando o quê? Um caldeirão cultural, um caldeirão de crenças, de influência. Por exemplo, o escravo, ele não podia cultuar os seus deuses, os seus orixás, porque o português, muitos na sua fazenda não permitiam isso. Então, o que o negro ele tinha que fazer? Ele era muitas vezes obrigado a colocar na senzala, no altar dele, lá na choupana dele, ele era obrigado a colocar a imagem de santos católicos, porque o português não dava autorização para ele cultuar seus orixás. Com o tempo, o que os negros foram fazendo? Eles foram criando um sincretismo, foi ocorrendo um processo de assimilação. Então, por exemplo, o negro ele aprendia sobre o santo católico São Jorge, um santo que mata o dragão. Então, os negros eles foram associando. Bom, se eu tenho que pôr essa imagem aqui na senzala e cultuar esse santo, qual é que divindade que inspira esse santo? Então, se para mim esse santo é forte, ele vence o dragão, ele pode ser assimilado, a gente pode criar. Claro que isso foi um processo ao longo de anos, eu estou simplificando aqui, mas com o tempo São Jorge foi sendo sincretizado com Ogum, o orixá da guerra. Mas quando a gente fala guerra, a gente não fala guerra simplesmente no sentido de luta contra outro, mas a guerra é a força interior, a força de vencer as demandas, de vencer os nossos desafios internos e externos. É a força, é a confiança interior. Quando a gente fala em confiança, em fé, a gente fala em Ogum, para o umbandista. Então, para o umbandista, falou-se em fé, falou-se em Ogum. E falou-se em Ogum, falou-se no santo São Jorge, porque houve um sincretismo. Então, na verdade, o santo católico, ele não tem nada a ver com os orixás. Não tem nada a ver. O que houve foi um processo de sincretização entre santos e orixás. Mais ou menos assim como eu expliquei. Então, Ogum foi sincretizado com São Jorge. Tá? Eu não vou falar sobre orixás, porque orixás é um tema que requer mais tempo. Nosso tema de hoje é falar um pouquinho de mediunidade na Umbanda. Então vamos deixar o tema orixás para um outro dia também. Então o que acontece? O negro ele começou a fazer esse sincretismo. Então foi se criando um caldeirão cultural de santo com cultura africana, com rituais indígenas. Tudo isso foi se misturando. A partir do século XIX, de meados do século XIX, quando intelectuais iam para a Europa e traziam as novidades da Europa e dos Estados Unidos, então começou a chegar no Brasil a homeopatia, se bem que isso veio antes, mas começou a chegar no Brasil também ideia da maçonaria. No século XIX, os intelectuais que iam para a Europa trazer as novidades, eles começaram a trazer o espiritismo. Então, começa a chegar também o espiritismo junto desses jornalistas, estudiosos, pessoas que iam para Portugal, para França estudar. Quando voltavam, começaram a trazer essa cultura do kardecismo, ou mais propriamente chamando de espiritismo. Então nós temos aqui toda essa influência formando um caldeirão cultural. Depois, mais recentemente, começou a ter uma outra influência de intelectuais do meio umbandista que começaram a incorporar na Umbanda
certos conceitos orientais. Então, depois, com o tempo, foi sendo incorporado conceitos do hinduísmo, como chakras, na Umbanda. Então, hoje é comum o umbandista, pelo menos, já ouvir falar sobre chakras, que é um conceito oriental, hindu, sânscrito. Então, isso é a Umbanda hoje. Grosso modo falando, a gente pode considerar isso como sendo um movimento umbandista. Eu acredito que a Umbanda é muito mais. Existem alguns escritores que defendem que a Umbanda ela é milenar. Ela vem do conceito de Ombandan. Quem defende essa ideia de que a Umbanda é milenar, a Umbanda é o conjunto das leis de Deus, portanto ela surgiu há milênios atrás. Quem defende essa ideia, isso surge no primeiro congresso de Umbanda, mas quem foi um grande defensor dessa ideia foi, anotem para vocês pesquisarem, W.W. da Mata e Silva. Woodrow Wilson da Mata e Silva, mais conhecido como W.W. da Mata e Silva. Da Mata e Silva. Ele tem livros publicados, ele já desencarnou, ele tem livros publicados, um deles é Umbanda do Brasil e Umbanda de Todos Nós. Então, se vocês quiserem começar a entender sobre mediunidade na Umbanda, vocês podem começar com Umbanda do Brasil e Umbanda de Todos Nós. Agora, o Mata e Silva, ele veio na década de 50 combatendo um monte de excessos que existiam no movimento umbandista. Nós tínhamos muita deturpação, muita coisa, muitos rituais esdrúxulos, muita confusão no movimento umbandista, e o Mata e Silva ele veio bater de frente com toda essa confusão. Ele prestou um serviço muito importante para o movimento umbandista. Porém, como eu sempre digo, sempre que vocês estudarem alguém, filtrem tudo o que esse escritor diz. Porque não tem nenhuma doutrina, pelo menos eu não conheço uma doutrina que seja 100% certa. Eu não conheço um escritor que seja 100% certo. Então, procurem filtrar tudo. Tem muita questão que o Mata e Silva coloca que tem um pouco de preconceito, talvez. São questões polêmicas que serviram naquela época, mas que hoje já não servem. Então, mesmo eu sendo um admirador do Mata e Silva, eu tenho certas ressalvas. Eu acho que todo escritor a gente tem que filtrar. Saber que certas colocações servem para um contexto, para uma época, mas que talvez para hoje nem tudo sirva. E muito do que ele coloca é o grau de compreensão dele na época. Tá? Hoje nós também temos, influenciando a Umbanda, a doutrina de um escritor que também presta um serviço muito bom para a Umbanda, que também você tem que filtrar, mas esse escritor ele trouxe a sua obra propondo uma teologia própria de Umbanda. Esse escritor ainda está encarnado e também é médium, também fundou uma linhagem própria. Assim como Mata e Silva fundou uma linhagem, uma raiz, que é chamada de Raiz de Guiné. Inclusive eu fiz parte de centros de Umbanda que seguiam mais ou menos essa Raiz de Guiné. Esse outro escritor também montou uma linhagem. Esse escritor ao qual eu me refiro é Rubens Saraceni. Vocês também podem estudar a obra dele. Ele tem livros muito bons sobre Umbanda, mas é uma Umbanda baseada numa teologia que ele trouxe, que ele estudou, ele aperfeiçoou, mas que ele trouxe. Eu conheço muito pouco da obra do Rubens Saraceni, da teologia umbandista dele, eu conheço muito pouco. Do pouco que eu conheço, eu vejo coisas muito legais e coisas que eu não concordo.
Assim como Mata e Silva. Vejo coisas muito legais e coisas que eu não concordo. Por isso que eu falo. E assim com Kardec. Vejo coisas muito legais e coisas que eu não concordo. Então, sempre filtre em todo mundo. Porque ninguém é senhor da verdade. Então nós temos a influência católica. Temos aí a influência hindu, mais recente. Temos a influência do espiritismo, a influência das diferentes nações africanas, temos a influência dos diferentes rituais indígenas. Isso dá o perfil do que hoje conhecemos como movimento umbandista. Existe um codificador na Umbanda? Não. Nós tivemos escritores e temos escritores que querem ser o codificador. Eles têm a boa vontade de quererem codificar, de quererem dar à Umbanda uma doutrina unificada, para que todos os umbandistas aceitem aquela doutrina, aquela teologia. Eu respeito, mas na minha opinião, o grande codificador da Umbanda será o bom senso do povo, do umbandista. É o bom senso do umbandista que vai decidir o que deve permanecer no ritual umbandista e o que deve ser deixado para trás. A própria evolução espiritual das pessoas, a própria maturidade do umbandista, a razão do umbandista que vai dizer, puxa, isso vale a pena continuar, isso vamos deixar de lado. Tá? E não é um codificador que vai ditar as regras. Essa é minha maneira, porque eu sou uma pessoa livre. Eu não sigo nenhuma religião e nenhum religioso. Então, é a minha maneira de entender. Obviamente que quem segue essa raiz ou essa raiz vai seguir o seu mestre. Não, para mim a Umbanda que o meu mestre me ensinou. Ótimo, ótimo. Se a pessoa se sente bem e tem os seus anseios e os seus questionamentos plenamente respondidos dessa forma, não vejo problema algum. Isso vai de cada um, tá? Vai de cada pessoa. Portanto, a Umbanda é essa colcha de retalhos. Muito bem. Agora a gente já tem uma pequenina visão sobre o movimento umbandista. Porque eu não estou falando de Umbanda propriamente dita. Eu não estou falando aqui de teologia de Umbanda, eu não estou falando aqui de doutrina de Umbanda, eu falei aqui basicamente sobre o movimento umbandista. E vale a pena a gente colocar aqui um pequeno marco nisso tudo. Vale a pena nós lembrarmos o seguinte. A gente tinha essas influências aqui, olha, católica, indígena, negra e espírita. Nós tínhamos muitos rituais no Rio de Janeiro e no norte do Brasil, principalmente, de magia negra. Negra não no sentido de raça, negra no sentido de magia para prejudicar os outros. Nós tínhamos muito magia maléfica, vamos dizer assim. Então era muito comum as pessoas se reunirem para fazer ritual para prejudicar alguém. Isso vinha lá da época da escravidão, quando os negros se uniam para fazer magia contra o senhor de escravos. Então o que acontece? Tinha muita deturpação, muito desequilíbrio nisso tudo. E vamos colocar um pequeno marco nisso. Ao mesmo tempo, os espíritas, eles tinham muito preconceito em relação a essas práticas misturadas de ritualística indígena e africana. Então nós tínhamos, por um lado, muita diversidade, muita magia negra, e ao mesmo tempo preconceito dos espíritas kardecistas com tudo isso. Então, se um médium no centro espírita recebesse um preto velho, um espírito se manifestando como negro, esse espírito ele era doutrinado na hora. Se um médium recebia um índio, esse índio era doutrinado na hora, porque era visto como inferior.
A cultura europeia era vista como o auge. Se você incorporasse um padre europeu, tudo bem. Branco, tudo bem. Mas se fosse um espírito de negro, olha, você é atrasado. Você tem que melhorar. Então tinha muito preconceito. E aí nós temos o quê? Em 1908, 15 de novembro, é um marco para os umbandistas. Essa data representa o marco oficial da anunciação da Umbanda. Por quê? Porque antes desse dia, isso aqui foi quando começou, se eu não me engano, foi o primeiro ritual de Umbanda, foi quando o médium Zélio Fernandino de Moraes, de 17 anos, ele passou por... Eu vou resumir aqui para a gente não se alongar nisso. Ele passou por alguns problemas de saúde, não encontraram a solução na medicina, e uma parente da família que era espírita recomendou que ele fosse a um centro espírita. Lá no centro espírita, ele então incorporou um preto velho, e esse preto velho então disse que na mesa faltava uma flor, só que ele começou a ser doutrinado. O Zélio Fernandino de Moraes, esse jovem, nessa mesma sessão, incorporou o caboclo das 7 encruzilhadas, um índio. E esse índio começou a falar para as pessoas presentes na reunião: por que vocês querem doutrinar tudo que é espírito que se apresenta como índio, como negro? Vocês nem querem ouvir o que eles têm para dizer? Vocês nem querem prestar atenção no que eles querem ensinar? E você já está querendo doutrinar? E aí um clarividente na sessão falou: escuta, por que você está se manifestando, falando que nem um índio brasileiro, se eu estou vendo você pela clarividência e eu estou vendo você como um padre? Ele disse, um jesuíta, ele disse: olha, isso que você está me vendo é uma aparência que eu tive numa outra encarnação minha. Quando eu fui o padre, se eu não me engano é Gabriel Malagrida. Se alguém souber, eu estiver errado, me corrija. Esse padre, ele foi muito famoso no norte do Brasil, no nordeste do Brasil, fez um trabalho social muito grande, só que ele previu o terremoto de Lisboa. E ao retornar a Lisboa, ele morreu condenado à fogueira pela igreja. Portanto, ele foi um mártir. Ele foi um padre que veio para o Brasil, ajudou muita gente. Quando voltou para Lisboa, ele previu o terremoto e foi acusado de bruxaria e morreu pela Santa Inquisição. Faz tempo que eu não leio sobre a história da Umbanda. Se eu não me engano, o nome dele é Gabriel Malagrida, não sei pronunciar, mas vocês pesquisem depois. Então o que acontece? O Zélio Fernandino de Moraes, ele incorporou esse espírito, e esse espírito disse: meu nome será Caboclo das 7 Encruzilhadas, porque para mim não haverá caminho fechado. E amanhã, 8 da noite, lá na casa desse meu médium, nós faremos a primeira sessão de Umbanda, uma religião voltada para a caridade, e que para ela não teremos preconceito em relação a espírito algum. A Umbanda irá acolher negros, indígenas, espíritos vindos de todas as raças, não teremos preconceitos. E aí então, essa data, e no dia seguinte, houve a sessão de Umbanda, muitas curas ocorreram através do médium jovem de 17 anos, Zélio Fernandino de Moraes, muitas curas. Foi fundada então a tenda Nossa Senhora da Piedade, que existe até hoje, lá no Rio de Janeiro, se eu não me engano, Niterói. Gente, isso tudo é tema por uma palestra sobre história da Umbanda, que não é o nosso tema de hoje. Por isso que datas e nomes eu até me esqueci um pouco, porque faz alguns anos que eu não dou palestra sobre isso, sobre história da Umbanda. Já faz alguns anos. Mas, basicamente é isso. Vocês podem pesquisar na internet. Zélio Fernandino de Moraes.
que é reconhecido como o anunciador da Umbanda, com o caboclo das 7 encruzilhadas. Podem pesquisar a literatura de Mata e Silva, de Saraceni. Hoje nós temos o médium Norberto Peixoto, que também traz a literatura umbandista com os espíritos ligados a Ramatiz. Então nós temos o Norberto Peixoto, com os livros da Editora do Conhecimento. E temos também, por exemplo, Robson Pinheiro, que faz um papel aí de levar a mensagem da Umbanda para os espíritas. Tivemos o nosso amigo Vanderlei Oliveira, que acabou de lançar o livro Fala Preto Velho, fazendo esse trabalho de esclarecer os espíritas, que ainda muitos têm preconceitos e muitos têm curiosidade. Então, a gente falou um pouquinho do panorama geral do que é o movimento umbandista. Portanto, falar de mediunidade na Umbanda é falar de algo que varia muito de terreiro para terreiro. A maneira como é desenvolvido a mediunidade na Umbanda tem diferenças. Às vezes grandes, às vezes pequenas diferenças. Mas não é algo muito uniforme. Varia um pouco. De terreiro para terreiro, de pai de santo para pai de santo, né? De dirigente para dirigente. Tem semelhanças, mas isso fica a cargo de cada um. Então tem terreiro de Umbanda que se utiliza no seu centro o congá, o altar. O objetivo do altar é fazer com que as pessoas olhem para ele e se sintam inspiradas. Aqui nós temos uma pequena mesa, né? Era diferente, eu mudei. Para quem já veio nas outras palestras, viu que agora simplificou. Depois eu vou mudar de novo. Tem palestra que não monta essa mesa, né? Porque aqui não é um centro de Umbanda. Mas a função do altar é servir como um catalisador, um condensador energético. As pessoas chegam da rua, os médiuns chegam da rua, estressados, preocupados, ansiosos, cada um com seus problemas. Quando você fica diante de um altar e você começa a procurar mudar de sintonia, deixa para lá a ansiedade, o que eu preciso resolver amanhã, eu vou resolver amanhã. Nesse momento eu quero doar o meu corpo para o trabalho de caridade na Umbanda. Eu quero incorporar os guias na Umbanda. Quando você faz isso diante de um altar, que você está acostumado a toda semana se ajoelhar diante dele, colocar sua energia de respeito diante dele, colocar sua vibração de amor, de carinho pelo altar, vocês concordam que aquele altar, ele vai ficar emanado, carregado de uma energia boa, vamos dizer assim. Por quê? É a energia de carinho, de fé, de esperança, de espiritualidade, de preces que cada médium coloca. Ah, mas as pessoas também não olham para o altar desesperadas, pedindo ajuda para os seus problemas? Sim. Por isso que o altar, ao mesmo tempo que ele tem a função de elevar, ele também tem a função de descarregar. Por isso que um verdadeiro altar de Umbanda, ele tem todo um preparo, ele passa por todo um processo magístico, energético, justamente para que as energias circulem e cumpra essa função de elevar e de descarregar. É óbvio que os amparadores espirituais, os guias, estão o tempo todo, os encarnados, estão o tempo todo cuidando desse congá. Porque nós temos aqui uma pequena mesa, ela não passou por processos magísticos específicos. É mais uma mesa onde a gente faz uma prece, onde a gente olha, nós temos ali elemento da natureza na nossa mesa. Nós temos a pedra retirada da cachoeira, o cascalho, a água. Então são elementos da natureza
que eu trouxe para cá, para o nosso altar. E o umbandista, ele tem que estar em contato com a natureza. Na verdade, todos nós temos que estar em contato com a natureza. Nós precisamos desse contato para reequilibrar os nossos chakras, a nossa aura. Então eu falei um pouquinho do altar. É só uma introdução que eu dei. Vocês podem depois, então, pesquisar mais sobre o altar. Teremos cursos sobre Umbanda aqui no nosso espaço, em breve. Tá? Nos cursos isso tudo vai ser aprofundado. O que eu quero deixar uma palhinha para vocês terem como ponto de partida é a questão da defumação. A defumação ela é uma prática que vem da antiguidade. Defumava-se com a crença de que defumando nós estávamos afastando os maus espíritos, nós estávamos atraindo a benevolência dos deuses. Isso tudo está no campo da fé, no campo da crença. Na verdade, primeiro da crença, mas também da fé. Qual que é a diferença da crença e da fé? Crença é quando eu falo, olha, as pessoas defumam no centro de Umbanda porque acredita-se que defumando com uma erva, você vai dissipar as energias negativas que estão no ambiente. Então, isso é uma crença. Quem nos ensina isso são as entidades. Mas, se você não é clarividente e não vê o que está ocorrendo nos bastidores durante a defumação, você tem uma crença, você não está tendo uma experiência direta do que realmente está acontecendo. Se você não sai do corpo na hora de uma defumação e não vê fora do corpo, você tem uma crença. Então a gente tem que saber colocar as coisas no devido lugar. Nós temos a crença, acredita-se que ao se defumar, ao se queimar uma erva, a energia magnética do campo bioelétrico dessa erva interfere no campo áurico, nas energias do ambiente e dissipam energias negativas. Isso é uma crença. Eu, Vitor, vou dizer que isso realmente funciona? Eu não sei. Eu nunca tive uma experiência de clarividência ou de experiência fora do corpo onde eu pude ver isso funcionar. Portanto, eu não posso dizer com certeza. Agora, e a fé? Olha, eu já tive várias experiências onde, ao defumar um ambiente ou me defumar, eu senti que foi muito mais rápido o processo de harmonização dos meus chakras. Eu sinto que quando eu pego uma erva para defumar, os meus chakras, eu sinto que o processo de equilíbrio, ele é maior e mais rápido. Aí você me fala, é só defumar? Não. Quando eu faço isso orando, eu faço isso canalizando vibrações mais sutis, mais equilibradas. Eu faço isso, eu não me defumo preocupado com alguma coisa, eu me defumo me ligando àquilo que para mim é o sagrado, aquilo que para mim eu considero bom. Então você fala, será que não é autossugestão? Não sei ainda te responder. Por isso que eu digo para vocês, vamos ser pesquisadores. Vamos experimentar na prática aquilo que a gente lê. Não vamos simplesmente repetir o que a gente lê. Não, mas Kardec disse, não importa, vamos pesquisar. Vamos ver na prática. Abre a tua clarividência e vai ver. Sai do corpo e vai ver. Porque aí a gente começa a entrar num outro campo. Ah, mas e se eu me defumar? Vai se defumar. Pega uma erva realmente, que nem eu defumei aqui com sálvia hoje. Mas a gente pode se defumar com ervas. Não essas ervas, não esses incensos que a gente compra em qualquer lojinha de 199. Isso não. Isso é só para te sugestionar com aquele perfume algo que você associa como sendo espiritual.
Tá? Traz na tua lembrança, na tua memória emotiva, algo que você associa como espiritual. O incenso, ele tem que ser preparado realmente com resinas, com ervas direitinho. Ele passa por um processo coerente, magístico. Não é um incenso que você compra industrial, que vende na loja de 199. Tem incenso que determinadas ordens espirituais, esotéricas, produzem. Tem outros incensos que não são de ordens esotéricas, que você compra em lojas de Umbanda, mas que são um pouco melhores. Eles têm cânfora. O ideal é você realmente comprar as ervas secas e defumar. O ideal é você colher as ervas na época certa, na lua certa. Tem tudo um porquê energético. Tem época que é mais propícia você arrancar a erva, porque ela está mais saturada de energia, de fluido vital. Então, tudo isso faz parte do conhecimento do médium umbandista. O médium umbandista, ele tem que saber qual é a melhor época para se colher uma erva, qual erva que eu posso usar para me defumar. Levando em consideração que a defumação faz parte da crença, mas também da fé. Então, se eu me defumo e sinto que eu me defumei e me sinto bem, isso é mais do que uma crença. Isso é uma fé. E a fé move montanhas. A mesma coisa com a vela. Você pode acender a vela porque faltou luz na tua casa. Você pode pegar uma vela, acender, segurar na tua mão e colocar tua força, tua fé de que agora eu vou limpar minha aura, eu vou desmanchar qualquer miasma, qualquer energia densa que esteja agregada na minha aura, eu vou iluminar, eu vou abrir o meu chakra frontal, coronário. Essa vela é a vela onde eu vou elevar minha energia, vou elevar o meu estado emocional para um estado mais de serenidade, de sentimento, de amor, de paz interior. Se você pegar essa vela, tiver pleno de sentimento e não de carga emocional, não de emoção. Ai, meu Deus, me ajuda nisso. Se você orar com emoção, você não melhora. Porque você continua carregado de angústia, de desespero, de dúvida. Mas se você orar colocando sentimento, e a fé é um sentimento, o amor é um sentimento, aí a vela, quando você firma, você cria assim aquele teu campo de acolhimento, onde você pode, ao longo do dia ou ao longo da semana, ir lá, parar, fazer uma prece. Então a vela, naquele momento, ela não é mais uma vela que você acende para quando falta luz na tua casa. É uma vela sagrada, porque você tornou essa vela sagrada. Quando você pegou ela na mão, acendeu, colocou tua fé, a tua certeza interior, não é crença. A vela pode realmente nos ajudar? Isso é uma pergunta na esfera da crença. Para o umbandista, ao firmar uma vela, você está criando um campo energético, onde você está se iluminando. Para muitos umbandistas, quando você acende uma vela, você está acendendo uma vela para o teu anjo da guarda. Tudo isso são crenças. Agora, eu acho que a fé é diferente da crença. Porque a crença, ela fica só no campo mental. Se você faz uma coisa com fé, independente se aquilo é assim ou assado, a fé é capaz de mover montanhas. Então, na esfera da fé, não importa mais você raciocinar se aquela vela realmente tem o poder de te equilibrar ou não. Isso é na esfera da crença. Na esfera da fé, você pode pegar essa caneta, segurar na mão, orar por ela, e se eu te der um passe com essa caneta, eu vou estar te ajudando, porque eu estou no campo da fé. E a fé
é aquilo que faz com que a gente manifeste em nós aquilo que nós somos. O que nós somos? Deus. A gente só não sabe disso. Nós somos Deus. Só não sabemos disso. Ainda precisamos de uma vela para relembrar. Ainda precisamos de um incenso, de uma defumação para relembrar. Ainda precisamos ajoelhar ao chão e fazer uma prece humilde para relembrar. Porque a gente se esqueceu que nós somos Deus. Então, tudo que eu estou falando para vocês, eu não estou falando como um umbandista, porque eu não sou religioso. Eu sou um pesquisador espiritualista, é diferente. Então, para um umbandista, a fé é um elemento onde você acende, coloca no altar, para a tua proteção espiritual, para o teu anjo da guarda, legal. Funciona ou não funciona? Não sei. Porque eu não estou com a minha clarividência aberta para ver se essa vela está criando um campo de proteção contra espírito obsessor aqui. Eu não estou conseguindo ver isso pela clarividência. Mas, quando eu acendi essa vela, hoje, eu fiz a minha prece, eu firmei ela, eu senti a presença dos nossos amigos espirituais que estão aqui, e eu coloquei toda a minha fé, a convicção de que eu sou Deus, e comecei a sentir, mudei o meu estado emocional, saí das emoções e comecei a sentir essa confiança em mim, e firmei essa vela aqui. Então, eu tenho plena convicção de que aqui está abençoado, porque eu abençoei com a minha fé. E é isso que um umbandista faz, ou que qualquer pessoa deve fazer. Nós estamos falando aqui da mediunidade na Umbanda, então estamos falando aqui dos elementos que o umbandista usa. O mesmo serve para um banho de descarrego. Um banho de descarrego é a questão, funciona? Não sei. Funciona? Se você tiver fé, funciona. Agora, no banho de descarrego nós temos outro elemento. Nós temos o elemento que é a natureza. Se eu entro numa cachoeira, os meus chakras, que são vórtices, rodas, que se formam, são milhares de vórtices energéticos que nós temos. Mas, de acordo com os hindus, nós temos 7 principais. De acordo com as minhas experiências, nós temos 7 principais chakras. Esses chakras são pontos, núcleos, que captam e irradiam energia. Nós temos milhares de pontos, mas nós temos esses 7 principais, 7 chakras, 7 rodas. Se eu entro na cachoeira, vocês concordam que os meus chakras vão estar em contato com o campo eletromagnético da cachoeira, da água, daquela pedreira, daquelas árvores. Então há uma interação energética entre o ser humano e o meio ambiente. Isso eu posso dizer que eu tenho fé, porque eu percebo na minha experiência prática, fazendo experiências na natureza, com os meus chakras, eu posso garantir, para mim é uma certeza, de que ao entrar em contato com a natureza, você recebe todo um banho de energia da natureza, via chakras, via campo bioelétrico que nós temos, aquilo que os espíritas chamam de duplo etérico, podemos chamar de campo bioelétrico. Então, o umbandista, o médium umbandista, eles sempre tem que estar, todo mundo, tá? Mas especialmente o médium umbandista, em contato com a natureza, mais do que todo mundo. Porque com a natureza ele está amplificando o processo de equilíbrio áurico. O que é a nossa aura? É o nosso campo que está ao nosso redor, que é fruto dos nossos pensamentos, das nossas emoções, daquilo que nós sentimos. É fruto também do nosso campo bioelétrico, do nosso duplo etérico. Tá? Tudo isso é a nossa aura. Então, em contato com a natureza,
há um processo de equilíbrio da aura. Por isso é muito bom você ir na natureza, na cachoeira, tomar seu banho de cachoeira, seu banho de mar. Realmente, o contato com a natureza descarrega. Há uma limpeza energética. E até entra, uma vez eu li, há muito tempo atrás, um artigo que uma pessoa que estuda química, ele começou a falar aí, que quando você entra no mar e sai, a composição tua eletromagnética muda, já foi medido. Isso eu li há muitos anos, eu não sou da área, eu não sei dizer para vocês exatamente como é que funciona. Tá? Mas cada dia a ciência começa a se aproximar disso. Então, tomar um banho de descarrego na natureza não é uma questão só de fé ou de crença. É uma questão realmente de que você está em contato com a energia da natureza de forma mais abundante. Por que se usa o charuto na Umbanda? Por que se usa o cachimbo na Umbanda? Porque é uma forma de trazer a energia da natureza na hora de limpar a aura. Vamos lá. De acordo com a crença na Umbanda, segundo o que os umbandistas ensinam, a entidade, ao dar uma baforada de cachimbo ou de charuto na pessoa, ela usa aquela fumaça para desagregar certos miasmas, certas energias mais densas que ficam agregadas na aura da pessoa. Portanto, de acordo com os ensinamentos umbandistas, quando o preto velho sopra a fumaça do cachimbo, quando o caboclo sopra a fumaça do charuto na pessoa e dá o passe, a fumaça auxilia no processo do passe que as entidades dão. Na verdade, quem está dando o passe é um médium. Vamos imaginar o seguinte: a pessoa está aqui, vamos lá, estou dando um passe incorporado, incorporei o caboclo, estou aqui dando um passe nela. O caboclo está aqui do lado. O caboclo pode dar um passe nela diretamente? Pode, e dá. Só que o que acontece? Ela está encarnada, ela está saturada de energia densa, pesada. Por quê? Porque ela está num corpo. O próprio corpo carrega com o seu duplo etérico, com o seu campo bioelétrico, um padrão energético denso. Começa por aí. Geralmente a pessoa que vai receber um passe no centro de Umbanda, ela não está muito bem. Ela está emocionalmente desequilibrada. Está com algum problema em geral, né? Está com algum problema. Então, o próprio desequilíbrio emocional contribui para que o padrão energético da pessoa fique mais denso ainda. Conclusão. O caboclo, ele ajuda. Mas para que ele ajude com mais eficiência, ele precisa de alguém que seja o intermediário. Daí vem a palavra médium. Alguém que seja o intermediário. Uma pessoa que disponibilize suas energias, que também são densas, porque ele está encarnado, para trabalhar na aura daquela pessoa necessitada. Então o que acontece? O médium ora, entra numa energia boa, numa sintonia boa, melhora o seu padrão emocional, seu padrão espiritual, melhora seu padrão energético, entra em sintonia o mínimo possível com a entidade, estabelece-se um vínculo energético, fluídico, como diria Kardec, né, no século retrasado. Cria-se um vínculo. Então, quando o médium vai dar o passe, o espírito está dando o passe junto. Então, soma-se a energia do espírito com a do médium. O espírito, com todo o padrão espiritual dele mais ordenado, mais equilibrado. O médium, que geralmente não é tão equilibrado quanto o guia, está lá emprestando suas energias
densas do corpo. Conclusão, esse conjunto médium mais energia do guia vai atuar no corpo do encarnado com mais eficiência. Por isso que os espíritos precisam de nós. Por isso que os guias espirituais precisam dos encarnados para fazer a caridade. Porque eles podem ajudar? Sim, e ajudam. Mas, gente, tem espírito desencarnado que não vê espírito desencarnado. Não é porque o sujeito morreu que ele vai virar clarividente do dia para a noite. Tem espírito que não é clarividente. Tem espírito que não vê a aura, não vai ver o chakra. Tem espírito que só enxerga o plano material. O cara não consegue nem perceber os espíritos ao redor dele. De tão denso, de tão focado que ele estava aqui na Terra. E aí eu te pergunto, como é que um guia vai ajudar esse cara? Tirando o sujeito do corpo à noite numa viagem astral e pondo ele em contato. Ou levando esse espírito no centro de Umbanda, para receber tratamento no centro de Umbanda. Por isso que nós precisamos da mediunidade, para ter esse intermédio. Daí vem o nome médium, como eu falei agora há pouco e estou repetindo. Então, há necessidade do quê? De uma energia densa para atuar na pessoa. De acordo com os umbandistas, então, ao defumar e dar o passe, seja a defumação com ervas, ou seja a defumação assoprando charuto, assoprando um cachimbo, quando o guia, o médium incorporado, eu estou aqui incorporado, o guia não está fumando, o guia está aqui do lado. O guia não está aqui grudado em mim fumando, o guia está aqui. Então, o médium incorporado vai soprar, o guia aproveita aquela fumaça para densificar ainda mais a energia. Por quê? Porque às vezes a energia na pessoa está tão densa, que ele usa um elemento a mais, a fumaça. Seja da defumação da erva, seja do cachimbo, do charuto, ou da sálvia, enfim. Ou do incenso feito com coerência, do jeito certo, e não esses incensos de 199 que serve só para despertar em nós o lado emotivo, o nosso lado, puxa, esse cheirinho me traz na lembrança emocional espiritualidade. Ótimo, use. Eu tenho outros incensos de 199 aqui que às vezes eu acendo, mas o efeito é duvidoso. Agora, pode-se usar? Pode. A questão é que quando você defuma com uma erva, você tem o quê? De acordo com a crença umbandista, você tem a vibração da erva na fumaça. De acordo com a crença umbandista, você tem a vibração da erva. Eu, Vitor, como pesquisador, vou dizer que tem a vibração da erva na fumaça? Não sei. Eu não tenho experiência suficiente para garantir que tenha. Geralmente essas barrinhas verdes, elas são mais pó de madeira do que outra coisa. Com aromatizante, né? Os tabletinhos. Então, se for, dependendo da madeira, aí é uma coisa da cultura japonesa, ancestral. Eu acho que dependendo da madeira que eles usam, né? Então, tem aquela coisa de que ajuda, né, a equilibrar a aura. Veja bem, eu não sei. O que eu sinto é o seguinte. Se eu pego para me defumar com fé, eu sinto uma melhora muito mais rápida do que se eu equilibrasse meus chakras só visualizando. Eu sinto isso. Agora, se é autossugestão ou não, aí a gente vai estar na crença, né? Na fé eu sinto uma melhora, mas eu não sei de onde que vem essa melhora. Tá? Mas na fé eu sinto. Então, aquilo que eu falo para vocês, vamos ser pesquisadores. A gente sabe que, de acordo com a crença umbandista, usa-se a defumação para isso. Funciona? Olha, eu nunca vi ainda, não sei. Mas quando eu defumo, eu me sinto bem. Então, legal, vamos considerar tudo isso. Isso para a gente ter o bom senso, gente. Para a gente ter o bom senso em tudo. Né? E eu questiono tudo. Por eu não ter nenhuma religião, eu me sinto livre para questionar todas as religiões, todas as crenças. Questionar no bom sentido. Tá? Então,
eu percebo quando eu estou incorporado que ao usar a fumaça de um cachimbo ou de um charuto, a limpeza energética é mais eficiente. Eu sinto isso. Isso é uma questão de sentir, não é de crença. Tá? Eu sinto, quando eu estou no transe mediúnico incorporado, que quando eu dou o passe e a entidade usa um charuto, eu sinto que a limpeza ela é mais eficiente em alguns casos. E eu nem gosto de ficar, quando eu incorporo, que a entidade use charuto, cachimbo, porque depois fica um gosto ruim na minha boca a noite inteira. Fica um gosto horrível, eu não gosto porque... E a entidade ela pede, mas a pessoa fica com o gosto. Agora, eu conheço pessoas que se dessem uma tragada num cigarro, passavam muito mal, tossiam demais. Incorporadas, elas fumavam 2, 3 charutos e não passava mal. Por quê? Porque a entidade realmente é que está usando aquilo. Tá? A gente tem que lembrar que não se usa um charuto cubano e nenhum cachimbo de qualidade na Umbanda. Eu já fumei bastante cachimbo e charuto. Até gosto. Não fumo, mas se eu ganhasse um cachimbo cubano de presente, eu ia fumar sim. De vez em quando. Ia durar um ano, porque eu ia fumar de vez em quando. Mas uma coisa é você fumar um cachimbo bom. Outra coisa é você fumar um cachimbo que você compra na esquina de R$2. É horrível. Então, eu evito usar cachimbo e charuto. Mas eu percebo que quando eu incorporo, a entidade faz questão de usar. Então, eu não interfiro. Estou incorporado, eu deixo a entidade usar. E eu sinto que melhora. Ajuda. Bebidas. Seguinte. Falei do cachimbo. É uma ferramenta que o médium usa. O cachimbo e o charuto. Faz sentido um médium usar 2, 3 cachimbos, ou melhor, 2, 3 charutos numa sessão? Para mim não faz sentido. Às vezes eu olho alguns médiums no centro de Umbanda e ele fica fumando charuto como se ele estivesse fumando na casa dele, batendo papo com alguém, degustando charuto. Gente, eu acho o seguinte: quem usa o charuto e o cachimbo é a entidade para limpar, para dar um passe em alguém. Não é para o médium ficar fumando aquilo o tempo todo na gira, acabar o charuto, pegar mais um charuto, acabou, pegar mais outro. Pera lá. Então quem está fumando é o médium, não é a entidade que está usando o charuto. Infelizmente tem muito disso. A questão da bebida é a mesma coisa. A bebida, você usa a bebida de acordo com a crença umbandista para você poder dar uma equilibrada, às vezes, no médium, quando ele precisa dissipar, descarregar certas vibrações mais densas que estão na aura dele. Outros utilizam a bebida no ponto, tá? No ponto de Umbanda. Quando você faz um ponto, você coloca, aqui mesmo nós temos a bebida num dos pontos. Então, de acordo com a crença umbandista, o álcool, por exemplo, ele ajuda a dissipar certas energias. Então, é de acordo com a crença umbandista. Eu, como pesquisador, ainda não tenho um ponto de vista sobre isso, né? Mas eu sinto que às vezes o álcool também ajuda. Só ocorreu uma vez que eu incorporado, pelo menos que eu me lembre, eu incorporado, a entidade fez uso do álcool. Uma vez, onde eu incorporado de Exu, o Exu ia colocar um copo de uísque no ponto de imantação. Ponto é quando você acende uma vela, risca um ponto com a pemba e aquilo se torna um ponto de um campo energético. Tá? Quando a entidade foi colocar o copo de uísque no ponto, antes deu um gole e colocou. Então eu senti que com aquele gole, eu senti um descarrego
no meu campo bioelétrico, na minha aura, de certas coisas que estavam agregadas em mim, certos miasmas. Eu senti que houve uma mudança para melhor com um gole que eu dei, incorporado, e eu me lembro desse dia, me lembro desse transe. É um dos raros transes que eu me lembro, a maioria você esquece, mas esse é um dos raros que eu me lembro. Talvez por ter dado o gole, algo que só aconteceu uma vez na minha vida. Então eu dei o gole e colocou. Então eu senti que houve uma mudança. Com a crença umbandista, o álcool ajuda a dissipar certas energias mais densas. Se acontece isso ou não, não sei. Na minha experiência eu senti uma diferença. Não sei o que foi. Será que foi o álcool mesmo? Eu não sei. Mas quando eu dei o gole, eu senti uma mudança energética em mim. Tá? Isso justifica você ver vários médiuns incorporados bebendo, principalmente quando a gira é Exu, bebendo o tempo todo, com um copo na mão? Não. Na minha opinião, uma coisa é você pegar o álcool, pôr num ponto, uma coisa é você pegar o álcool, a entidade dá aquele gole e pronto. Agora, o médium ficar o tempo todo bebendo, por mais que o Exu goste, por mais que seja um Exu que ainda goste de beber e fumar, eu acho que tudo, isso é minha opinião pessoal, agora é o Vitor, pesquisador, que está falando. Eu acho que tudo aquilo que a gente puder fazer para acabar com o preconceito que existe contra a Umbanda, acabar com aquela visão negativa que existe contra a Umbanda, tudo que a gente puder fazer para tirar o que está em excesso, vamos fazer. Então, ficar bebendo numa gira o tempo todo, são poucos os centros de Umbanda que fazem isso, mas tem. E olha, não é que quando o médium está bebendo o tempo todo, ele seja um mau médium, e o centro de Umbanda seja um mau centro de Umbanda. Não! Eu conheço centros de Umbanda que são excelentes, fazem o trabalho do bem, de caridade. Mas como se incorpora na gira de Exu, os médiuns têm o hábito de ficar bebendo, incorporados. Na minha opinião, para mim, isso não é legal. Para mim, isso contribui para gerar mais preconceito com a Umbanda. Então, tiro. Vou pôr no ponto, quer dar um gole, deu, coloca no ponto, mas ficar lá batendo papo, bebendo, pera lá. Então não é um espírito assediador que está grudado em você bebendo junto? Ou é um Exu que está trabalhando? Vamos usar o bom senso. Só um pouquinho, deixa só ele primeiro, que ele levantou a mão. Não. Naquela experiência que eu li a respeito que você teve, se eu me lembro bem, você saiu de um pub, saiu de um clube e tal, e você... Do bar? Isso, de um bar, e você visualizava os desencarnados usando da fumaça das pessoas que estavam fumando. Isso então, mesmo. A pergunta tem a ver com essa situação? Não. De usar... Não. Aí, eu calculei que seriam coisas distintas. são coisas distintas, tá? Isso daí foi uma experiência que eu tive há anos atrás, onde, na época, eu frequentava um bar de blues, e eu estava aprendendo a tocar gaita, e eu ia para lá quase todas as noites, tocava gaita, ficava 3, até 4 da manhã tocando gaita no bar, aquela coisa maravilhosa de solteiro, né? Depois você casa e aí tudo isso se desmorona. Depois nasce a filha, aí com a filha você não frequenta mais bar, você frequenta a cozinha, né? Então, o que acontece? Eu ia muito e teve uma vez que eu voltei para casa, dormi e eu saí do corpo. Quando eu despertei, eu vi que eu já estava na porta do bar. E eu vi que tinha um monte de espírito, tanto encarnado quanto desencarnado, quanto espírito encarnado fora do corpo, uma multidão na porta do bar. E eu vi que tinha um espírito que me chamou a atenção. Eu fui até ele, quando eu fui chegar perto dele, ele se virou para mim, eu me lembro do rosto dele, eu falei, escuta, você é um obsessor. Você está me assediando, você está fazendo esse povo aqui usar droga, fumar cigarro, ficar fumando, bebendo. E ele falou, olha, você é muito hipócrita, para com isso. Eu não sou obsessor de ninguém.
O povo aqui está fumando aqui na porta, está bebendo, porque quer. Eu só estou aqui dando uma força, estou aqui dando uma mãozinha. É tudo uma questão de sintonia, gente. A gente tem que parar de pôr culpa em obsessor. Não tem essa não. A gente dá abertura. E aí eu perguntei, mas como é que você faz para sugar a fumaça de alguém? Ele falou, quer ver? Aí tinha um rapaz que estava fumando cigarro, ele foi lá, abraçou o rapaz assim e tentou aspirar aquela fumaça. Tentou aspirar. Então, eu voltei para o corpo para não esquecer da experiência, não misturar com sonhos, nada disso. Falei, deixa eu voltar para o corpo, senão eu esqueço. Mas é uma situação diferente. Tá? Aí são assediadores e não guias que usam a fumaça sem ficar tragando e tal. Pontos cantados. Por que se usa ponto cantado na Umbanda? É uma prece, gente. É uma prece onde você sai do estresse do dia a dia e, através da prece, você vai mudar teu pensamento, você vai mudar teu padrão emocional. Só que na Umbanda, em geral, se utiliza atabaques. Por isso que são preces cantadas. Pontos cantados. Utiliza-se atabaque. Porque conforme você toca atabaque, você mexe com a respiração da pessoa, com o metabolismo dela, com o batimento cardíaco dela. Agora, tem que tomar muito cuidado. Por quê? Em geral, a maioria dos centros de Umbanda, as pessoas que tocam atabaque, tocam de forma desordenadas, que mais estimulam o animismo no médium, aquela coisa dele se emocionar, se lembrar, incorporar. Aquilo deixa mais o médium excitado, em termos de complexo neuronal, né? Não excitado sexualmente. Pelo som, deixa ele mais agitado pelo som, porque aí você começa a ouvir, teu batimento cardíaco vai mudando, aquilo muda você. Então, para se tocar tabaco, mas cria aí que está. A pessoa ela muda, a conexão poderia ser muito melhor. Então o que acontece? Para se tocar tabaco, você tem que saber tocar tabaco. Hoje nós temos vários ogãs que estão dando cursos de como tocar tabaco. Vale a pena fazer o curso. Por quê? Porque o atabaque, primeiro, o cara que toca tabaco, o ogã, ele está vendo lá que no meio da gira está ocorrendo um trabalho, e no meio do trabalho ele sente que a entidade chefe está evocando energia de força para aquela pessoa necessitada. Então o ogã, se ele está ligado, na hora ele já vai começar a tocar um ponto para Ogum. Se ele vê que a pessoa que está recebendo ajuda lá na frente, ela está sendo descarregada, ele vai começar a chamar aí um ponto de Iemanjá. Se ele vê que a pessoa está chorando, está descarregando uma mágoa, ele pode chamar um ponto para Oxum. Então, o ogã, ele vai puxar um ponto que tem a ver com o trabalho que está ocorrendo naquele momento. O atabaque ele é utilizado de forma magística, porque você muda a aura das pessoas com a música. A música muda a nossa aura. Gente, soldados quando iam para a guerra, marchando, quem é que ia na frente? E o pessoal tocando tambor. Para quê? Para estimular aquela tum, 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 tum. Criar. Senão os soldados já chegavam lá batendo papo, vamos invadir a cidade lá, tal. Vamos lá, gente, informa. Não. Então, ia se tocando tambor. Vamos lá, marchando, concentrado. Tá, criando aquela coisa. Tum, tum. Você está preparado para atacar? Você já entra no ritmo e você já ataca. Então a música, ela prepara você para um objetivo. Para um objetivo. Então, se o ogã não sabe tocar atabaque direito, ele vai estimular na pessoa uma agitação e talvez a pessoa está lá gritando, fazendo 1000 malabarismos lá e o caboclo dela, tadinho, está lá só do lado esperando ela se acalmar para ele poder se manifestar direito.
Se souber tocar direitinho o atabaque, aí vai auxiliar. Exatamente. Não. Tem que ter um preparo. No candomblé é tudo muito rígido. O ogã, ele passa, acho que dias sem ter relações sexuais. Há todo um preparo. Ele é desde criança preparado para ser ogã, né? Então, veja bem, não é um atabaque que você vai tocar na roda de capoeira ou na escola de samba, que é outra finalidade. É um atabaque que ele está revestido de uma sacralidade. Ele se tornou sagrado, porque ele faz parte de uma ritualística, que para aquelas pessoas é sagrada. Portanto, para aquelas pessoas é um instrumento sacro. Existem centros de Umbanda que não usam atabaque. Eu que já participei de alguns centros que tinham ligação com a raiz de Guiné, que é a raiz ligada ao Mata e Silva, lá não se usa atabaque. O centro do Zélio Fernandino de Moraes, a tenda Nossa Senhora da Piedade, não usa atabaque. Ou pelo menos não usava na época dele. Mas se eu não me engano, até hoje não usa. O atabaque é influência africana na Umbanda. Lembra que eu falei que é um caldeirão cultural? Essa é a influência africana. Não é nem o tambor, porque tambor já é indígena. Sim. As oferendas, elas têm, de acordo, veja bem, a crença é muito variada. Eu já conheci um bandista que disse que se você não fizesse aquela oferenda para Oxóssi ou para Xangô, no dia de se comemorar Xangô, você poderia ser castigado. Olha só, é aquela história do incenso lá, né? Antigamente, as pessoas queimavam a madeira para manter o fogo da lareira sagrada acesa. Gente, aceso. Um dia eu vou dar uma palestra aqui, eu já dei essa palestra algumas vezes, já dei até um curso sobre isso. Nossas relações com o mundo espiritual na antiguidade greco-romana, na cultura greco-romana. Então eu vou falar como que os gregos antigamente cultuavam os deuses. Então eu vou explicar que a lareira, daí vem o nome lar. Lareira era o fogo sagrado que ficava dentro de cada casa, de cada lar. Por isso que vem daí o nome lar, lareira. Era onde ficava o fogo sagrado, que era a presença dos nossos antepassados no lar. Então, quando você fazia uma oferenda ao teu antepassado, antigamente, você fazia essa oferenda, por quê? Olha, o meu avô adorava bolo de laranja. Então, vamos toda semana oferendar um bolo de laranja. Antigamente, cavava-se um buraco debaixo da terra e se colocava o bolo, o leite, o mel, os alimentos se colocava debaixo da terra. Por quê? Porque muito antigamente, antes de se acreditar em deuses até, acreditava-se que o morto continuava vivendo debaixo da terra. Era a crença de que o morto vivia debaixo da terra. Só que não era como espírito etéreo, como, era algo meio que físico. Porque eu estou falando de uma época de milhares de anos atrás. Não tinha o conceito de céu e inferno. Era debaixo da terra. Então, havia-se a necessidade de colocar oferendas para o morto. Com o tempo, a presença do morto dentro da casa ocorria com o fogo sagrado. Olha daí o nosso hábito de ter altar até hoje, congá. Isso eu não falei, Uma das origens do altar era a crença antiga de que
Toda casa deveria ter um local onde fosse colocado a comida dos antepassados que já morreram. Esse local era sagrado. Ninguém que não fosse da família poderia ver. Somente os membros da família que poderiam ver o altar. Tudo que se fazia na família, você tinha que pedir autorização para os seus antepassados no altar. Inclusive, se eu vou casar, eu preciso pedir autorização para os meus antepassados para ver se eles autorizam que eu me case com essa mulher. Porque quem manda na família são os antepassados. É o pai, é o patriarca vivo, mas acima do patriarca nós temos os antepassados todos que mandam na família. Então, o que eu tinha que fazer muito antigamente, há no mínimo 5.000 anos atrás? Tá? Eu tinha que trazer a noiva sem ela poder ver o altar. Então ela tinha que ter um véu na frente. Trazia-se a noiva até o altar com um véu. Fazia-se um ritual. Oferecia-se o alimento para o morto, para o antepassado. Nessa época já não mais na terra. No fogo sagrado. Que era madeiras queimando, colocava-se o alimento, pegava mais fogo. E aí, se o fogo apagasse, é porque o morto não gostou. Se queimasse mais, com o tempo foi-se acreditando que certos alimentos eram preferenciais. Certas madeiras eram preferíveis do que outras. Porque foram vendo que certas madeiras queimavam melhor. Mas queima melhor por quê? Por uma questão química? Não, naquela época não existia o conceito de química. Naquela época, aquela madeira queima melhor porque o meu antepassado gostou daquela madeira. Então, vamos fazer o ritual. Se meu antepassado aprovar aquela noiva, tira-se o véu dela e vamos nos casar. Isso é feito até hoje na igreja. Na igreja você não leva o noivo e a noiva. O noivo já fica na frente do altar com o sacerdote, que hoje é um padre, mas antigamente era o pai, era o patriarca da família. Traz a noiva com um véu, só que só depois de aprovada é que se tirava o véu. Então, olha de onde que vem o conceito de altar. Então, vocês viram que legal? Eu dei uma explicação de que o altar, ele é um campo energético, que se você sempre ora diante do altar, você cria uma aura, cujo padrão energético dessa aura é de equilíbrio, é de ordem. Essa é uma explicação. Mas, se a gente for estudar lá atrás, não tinha nada disso. O altar era a crença de que o fogo era a presença do morto, dos antepassados. E o altar existe até hoje. Por isso que eu falo para vocês, a gente tem que questionar tudo, para saber se aquilo que é praticado numa religião, ela tem fundamento, ou ela é simplesmente uma crença milenar que existe até hoje. E tem coisas que podem ser um misto dos dois. Uma crença milenar, mas que até tem um fundamento. Tem coisas que não, que é só uma crença milenar, mas não tem fundamento nenhum. Então vamos tirar, vamos deixar para trás. Então a oferenda antigamente era isso. Na Umbanda tem gente que traz esse conceito até hoje. Eu vou fazer uma oferenda para não ser castigado. Por quê? Porque se eu não oferecesse para o morto, a minha colheita poderia ir embora com a primeira tempestade que desce. Então, a gente fazia oferendas para apaziguar os nossos antepassados. Tem um bandista que faz oferenda para os orixás para apaziguar os orixás. Tem muita gente que faz isso. Agora, qual é a crença mais fundamentada na Umbanda? Quando você faz uma oferenda, você está... Primeiro, você sai da tua rotina. Sai do estresse, sai da ansiedade, sai da loucura do dia a dia, para naquele momento, com tudo. Você fala, mas eu não poderia parar, sentar, fazer uma prática de bioenergia que eu ia ficar bem? Sim, mas às vezes nós estamos tão atulhados de uma carga emocional pesada, desordenada,
que ficar sentado, tentando meditar, tentando relaxar, tentando fazer bioenergia, a gente não vai conseguir. Então, às vezes, é importante a gente levantar, deixa eu caminhar, fazer uma prece, deixa eu ajoelhar, fazer uma prece, deixa eu acender uma vela, fazer algo físico. Porque às vezes a gente não consegue melhorar só no campo da visualização. Às vezes a gente precisa de algo físico. Por isso que na Umbanda se utiliza a música. O médium vai cantar diante do altar. Vou abrir minha Jurema. Então, vamos cantar. Vamos lá. Quem canta os males espanta. Vamos deixar para lá, vamos focar. Vamos focar no objetivo. Então, vamos abrir a Jurema, vamos abrir o nosso ritual, vamos defumar, vamos cantar, vamos usar o poder da música, o poder da prece cantada, vamos focar nossa atenção aqui, todo mundo junto. Vamos lá. A oferenda é a mesma coisa. Você está saindo e está focando a tua atenção naquele momento que para você é sagrado. Você vai colocar flores, você vai colocar frutas, você vai colocar o que você quiser. Na crença umbandista, os guias espirituais pegariam o fluido vital das frutas e das flores e usariam para você, de alguma forma, para te descarregar ou para te equilibrar. Essa é a crença umbandista. Eu, como pesquisador, não sei se é bem assim que a coisa funciona. O dia que eu ver, aí tudo bem. Eu vou ter uma confiança maior. Hoje eu não sei se é assim que funciona. Mas o que eu sei que funciona é que se você parar e fazer uma oferenda com fé, consciente daquele momento que é sagrado, você vai sentir uma melhora muito grande. E se você coloca num altar frutas e você passa a gira toda irradiando luz, vamos orar, vamos visualizar que nessas frutas, nosso carinho está nessa maçã, nosso carinho está nessa laranja, nosso carinho está nesse melão. Vamos fazer um ritual. No final do ritual, vamos repartir essas frutas e todo mundo comer? Você pode ter certeza que as frutas vão estar carregadas da energia equilibrada de cada pessoa que mentalizou energia nas frutas. Então, ao comer aquela fruta, em contato com o teu corpo, é que nem uma água fluidificada, que nem uma água, que nem a hóstia sagrada, é a mesma coisa. Tem um porém. Se você vai colocar a tua energia na água, mas com emoção, você só vai colocar energia desequilibrada na água. Aí vai ter o efeito contrário. Quando você colocar, você tem que colocar sentindo amor, que não é apego, carinho, bem-querer pela humanidade, paz, para que você coloque essa memória energética na água. Para que quando você, num outro momento, ou algum familiar teu, beber aquela água, a água ela tem a capacidade, acredita-se no mundo espiritualista, de absorver parte dessas energias. Como os cristais têm a capacidade de absorver as energias, né? E até de um ponto de vista químico mesmo, energético. Então, quando você beber essa água, a água em contato com o teu corpo bioelétrico, em contato com os teus chakras, você vai sentir o quê? Uma pequena melhora. É óbvio que é você que tem que se melhorar. É a gente que tem que se melhorar. Mas ela ajuda no processo. Só que se você for irradiar a tua energia na água, com ansiedade, com dúvida, com preocupação, com medo, ajuda meu parente que está mal, precisa tomar essa água. Você não vai colocar uma coisa boa. Não coloca amor, carinho, olha que Deus esteja presente nessa água. Coloca sem pensar em ninguém. Você pensa em alguém, você coloca apego. Então não pense em ninguém. Obrigado, gente. Esse curso você vai